Professora, o Dia Nacional do Livro Infantil está chegando e se você ainda não sabe o que trabalhar com a sua turma, calma. Hoje eu vou te mostrar 5 atividades práticas, fáceis e bonitas para você usar na sua turma. E fica aqui comigo até o final porque eu vou te mostrar um material gratuito que vai estar disponível para você baixar lá no Pinterest da Nuvem Kids. Então já aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like e compartilha esse vídeo com outra professora. Aqui no canal da Nuvem Kids a gente sempre busca trazer novas ideias práticas que realmente ajudam o professor na sala de aula. Hoje eu quis trazer para vocês propostas que realmente funcionam em sala de aula e que ajudam a transformar o Dia do Livro em propostas mais participativas, mais criativas e também mais significativas para os alunos. Então, em vez de ficar só na decoração ou numa atividade solta, você consegue montar uma aula muito mais interessante. O Dia do Livro pode ser uma ótima oportunidade para trabalhar leitura, interpretação, imaginação, oralidade e criatividade de um jeito leve. E o mais importante, sem complicar a vida da professora. Uma ideia muito legal para começar a aula é trabalhar com curiosidade. Por exemplo, essa atividade de personagem misterioso. A criança vai lendo as pistas, tentando descobrir qual personagem está sendo descrita e depois ainda pode desenhar. Então você já começa a aula prendendo a atenção da turma e ativando o repertório e trabalhando interpretação de forma lúdica. Essa proposta funciona muito bem depois de uma leitura coletiva ou até depois de uma conversa rápida sobre o personagem que as crianças já conhecem. Você pode fazer primeiro oralmente com toda a turma, lendo as pistas em voz alta e depois entregar a atividade para eles tentarem resolver. Na educação infantil, você pode mediar mais essa leitura. Já com turmas um pouco mais autônomas, dá até para deixar que elas tentem descobrir sozinhas. É o tipo de atividade que já cria envolvimento logo no começo da aula porque a criança quer acertar, né? Será que a sua turma acertaria rapidinho essa personagem? E essa aqui eu acho uma das propostas mais especiais, porque a criança deixa de ser apenas leitora e passa a ser autora. No meu livro imaginário, ela inventa uma história, pensa no personagem, cria um título e monta a própria capa. Então, além de trabalhar a leitura, você estimula a imaginação, a autoria e a expressão de uma forma muito gostosa. Essa atividade funciona muito bem como um momento de produção criativa, tá? Então, você pode fazer depois de apresentar alguns livros para a sua turma e conversar sobre a capa, sobre o título, personagens e até a história. Depois disso, cada criança cria o seu próprio livro imaginário e o mais legal é que não precisa ficar perfeito, tá? A ideia é justamente essa, deixar que a imaginação apareça. Se você quiser, pode até transformar isso no momento mais especial da aula, com a apresentação dos livrinhos no final ou na exposição em algum mural. Na educação infantil, essa proposta pode ser mais oral e mediada, tá? Então a criança fala a ideia, desenha e você apoia mais de perto. No Fundamental 1, ela já consegue avançar mais na escrita do título, na criação do personagem e na construção da proposta. E se você gosta também de fortalecer a escrita no dia a dia, a Nuvem Kids recentemente lançou um material bem legal de caligrafia, depois dá uma conferida lá no site. Essa atividade aqui é muito boa porque a criança sente que está realmente criando algo de verdade, né? Então isso ajuda muito no envolvimento. Outra proposta que funciona muito bem é essa atividade de sequência da história. Aqui a criança observa as cenas e organiza os acontecimentos na ordem correta. Então, isso é ótimo porque não fica só no ouvir da história. O aluno também precisa lembrar, pensar e reconstruir o enredo. Essa aqui funciona muito bem logo depois de uma contação de história, porque a turma ainda está com os acontecimentos frescos na cabeça, tá? Então, você pode contar a história, conversar rapidamente sobre o começo, o meio e o fim e depois propor que as crianças organizem as cenas. Então é uma atividade simples, visual e muito boa para perceber quem realmente acompanhou a narrativa. Com os pequenos você pode fazer primeiro coletivamente, tá? E com os maiores já dá para deixar a criança resolver com mais autonomia.
Se você quiser incluir uma proposta mais afetiva e artística, esse marcador de leitura funciona muito bem, tá? Porque a criança pode decorar, personalizar e levar para casa. Então já vira uma lembrancinha dessa experiência com o livro. É simples, bonito e ainda prolonga o contato com a leitura depois da aula. Essa atividade funciona muito bem como fechamento da aula, tá? Ou até mesmo como algo para levar para casa. Então também dá para usar como um momento mais leve depois das propostas de leitura e interpretação. E para fechar, tem também essa proposta de caça-palavras que é super fácil de encaixar na sua rotina. Além de localizar as palavras, a criança ainda pode refletir sobre qual delas mais combina com o dia do livro e escrever uma frase. Então você consegue montar uma aula mais completa sem depender de uma única atividade. Essa pode funcionar como atividade complementar, tá? Reforço ou até um fechamento mais tranquilo da sequência. É boa justamente porque é fácil de encaixar e não exige uma preparação extra, tá? Agora, se eu fosse organizar uma aula com esse tema, eu faria de um jeito bem simples. Primeiro, eu começaria com uma leitura coletiva ou uma contação de história para envolver a turma. Depois, eu usaria essa atividade de personagem misterioso para ativar, ter aquela atenção toda e tornar o clima mais lúdico. E em seguida, eu passaria para a sequência da história, para trabalhar a compreensão e a organização dos acontecimentos. Depois disso, eu iria para o meu livro imaginário, que para mim é uma das partes mais criativas e também uma das mais especiais. E para fechar, eu escolheria ou o marcador de leitura ou então o caça-palavras. Depende muito do tempo da aula e também do perfil da turma. Se a sua turma for da educação infantil, vale a pena você apostar mais na mediação oral, na parte da conversa e na parte visual das propostas. Se for Fundamental 1, você já consegue explorar mais sobre autonomia, leitura das pistas, organização da sequência e criação do próprio livro. Então, o legal nisso aqui é que você pode adaptar o mesmo material de acordo com a realidade da sua turma. Então, olha só quanta coisa dá para trabalhar nessa data, né? Curiosidade, interpretação, uma sequência lógica, criatividade, escrita e envolvimento com a leitura. Muita coisa, né? Com atividades simples, mas que deixam a aula mais interessante e mais rica para a sua turma. E como eu prometi no começo do vídeo, eu vou deixar salvo esse material gratuito para você baixar ele lá no Pinterest da Nuvem Kids. Vou facilitar e já vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Você entra lá no Pinterest, baixa esse material para você acessar e usar com a sua turma. E se você gosta desse tipo de conteúdo mais prático, já salva esse vídeo e comenta aqui nos comentários que tipo de atividade dessas aqui que eu te mostrei você aplicaria primeiro com a sua turma. E claro, se você quiser ir além de brinde e ter mais materiais prontos para datas comemorativas e para facilitar a sua rotina em sala de aula, vale a pena você conhecer a loja da Nuvem Kids. Então acesse nuvemkids.com, o link também vai estar disponível aqui na descrição. E se esse vídeo te ajudou, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like bem bacana e compartilha o vídeo com outra prof que também está precisando dessas atividades para o dia do livro. Um abraço e até o próximo vídeo!